Nós falamos diretamente do Hospital Regional Público do Marajó, né, para conversar com o Dr. Cláudio, que é diretor técnico, né, da instituição, ele que vai nos falar com relação à acreditação do dia 11 de junho, né, onde o Hospital Regional Público do Marajó foi agraciado pelo ONA. Ele vai nos falar com relação, né, a esse passo importante, né, dentro da instituição regional, do Hospital Regional Público do Marajó. Bom dia, doutor. Como é que o senhor pode falar? Que benefícios isso trará à comunidade brevense? Bom dia a todos. É um prazer aqui estar recebendo vocês. E a gente começa falando do quanto que isso pode melhorar. Quando a gente busca ou fala de certificações e de acreditações, a gente está buscando uma qualidade, uma padronização de atendimento desse paciente. Essa certificação que a gente recebeu é uma certificação nível 1, que o título dela é Segurança do Paciente. Então, com essa certificação, a gente buscou trabalhar a segurança do paciente. Todo usuário que entra aqui no hospital e que vai fazer algum procedimento, que vai ser atendido, hoje o foco que nós temos nele é a segurança do atendimento desse paciente. A segurança desde a higienização de mãos até a forma que ele vai ser atendido, um projeto que a gente vai fazer para tratar ele, o plano terapêutico que ele vai ter aqui dentro do hospital. E isso vai fazer com que esse paciente, a gente possa traçar para ele desde o início uma forma de cuidado que a gente vai dar para ele, um cuidado centrado na necessidade dele. Isso é uma coisa que a gente buscou durante esse processo todo, foram quase 2 anos. A gente faz muitas mudanças no hospital, mudanças de rotina, para que quando esse usuário chega, a gente possa ter a segurança desse atendimento que foi prestado. Todos os anos, né, centenas de instituições se candidatam a essa certificação. A gente queria que o senhor falasse um pouco, né, desta conquista, né, com relação, né, às outras instituições que também se candidatam. Aqui um grande diferencial daqui do Pará, eu já trabalhei em outros estados também, é que aqui no Pará a gente tem grandes hospitais públicos que se empenham nessas certificações. Então, essas certificações ela é muito comum em hospitais privados, mas hoje aqui no Pará a gente consegue, aqui no nosso hospital e também na CESPA, é um empenho da população, da saúde pública, em ter essa certificação em hospitais públicos, porque os hospitais públicos também têm essa capacidade de ser acreditado, de ser reconhecido. Então, a gente não pode entender que o SUS é uma coisa que ela sempre é ruim, é sempre uma coisa paralela do sistema de saúde, não. A gente consegue o quê? Que o SUS seja um exemplo, seja reconhecido também pelo atendimento que presta à população. Então, a população que é atendida aqui no Marajó, atendida aqui no regional, ela tem a mesma qualidade de atendimento de um hospital privado que tem a mesma certificação. A certificação ela é nacional, não importa se é público ou privado. E aqui, com essa certificação, mostra que o atendimento prestado aqui no regional tem o mesmo padrão de atendimento do que os outros hospitais certificados no Brasil, tanto públicos quanto privados. Isso faz uma diferença muito grande. E mostrar para a população que o atendimento que está sendo pelo SUS é a mesma qualidade do atendimento privado. Essa forma de avaliação e acreditação, ela gera custo, né? Nós temos um custo para implementar isso aí. Quando você fala em SUS, né, a gente imagina essa situação aí sendo levada para o nosso hospital municipal, né? Tem um custo, nesse caso, custo ou investimento? Isso, essa que é a grande importância. Quando a gente fala de custo, a gente está lidando o quê? Para a gente implantar as rotinas e as mudanças para chegar nessa certificação, a gente vai gerar um gasto, mas que isso é um investimento, porque o quanto de melhoria a gente pode trazer. Então, a gente pode trazer, por exemplo, evitar infecções, evitar internações prolongadas, evitar tratamentos que não deveriam, que não estavam programados. Então, quando a gente busca a certificação, a gente está mudando todo um processo dentro do hospital, a gente está mudando toda a forma como esse paciente vai ser atendido, para que ele tenha segurança, que a gente diminua os riscos de infecções, a gente diminua o tempo de internação, a gente diminua o que a gente chama de mortes evitáveis, de doenças que a gente conseguiria tratar. Então, quando a gente institui esses protocolos adotados, a gente garante o quê? Que esse paciente vai ser melhor atendido, ter uma melhor assistência e vai ter a menor quantidade possível de danos à saúde dele, danos que podem ser evitáveis. Então, é isso que traz essa certificação. Uma vez conquistado, né, esse nível 1, qual o próximo passo, né, do Hospital Regional Público do Marajó com relação à acreditação?
As certificações, elas não têm limite. A gente é uma busca incessante da melhoria. Então, a gente quer sempre o melhor para esse usuário. Então, a gente conseguiu o nível 1, que é relacionado à segurança do paciente. E aí, a gente já vai buscar para o ano que vem o nível 2, que é a parte da gestão. Como é que a gente vai gerir tudo isso, todos esses resultados. Como é que a gente vai estipular nossas metas, nossos indicadores. Até para o nível 3, que é o nível de excelência. E aí, depois dessas certificações nacionais, existem as certificações internacionais, mas o que a gente quer garantir é que nacionalmente nós sejamos reconhecidos com nível de excelência. Então, isso é um processo que a gente começou com o nível 1 e aí agora a gente vai ter o apoio aí para ir até o nível 3 nos próximos anos. Nós temos dois momentos, acreditação e certificação. Você pode falar um pouco sobre esses dois modelos? Claro sim. A certificação é quando você vai ter o certificado em si, né? Então, você vai ter uma visita para a certificação, você vai ser visitado para ter essa certificação. A acreditação é o resultado final da ONA. A ONA acreditou que você é um hospital e é um hospital certificado, um hospital que tem essa qualidade. Então, a certificação seria mais um modelo no papel, né? E já a parte da acreditação é quando a organização nacional acredita que o seu resultado é eficaz. Nesse caso, já houve todas as visitas necessárias para que se pudesse, né, efetivar essa acreditação. Isso, para vocês entendam todo o processo, a instituição ela vem aqui visitar o hospital diversas vezes. Então, o hospital, a instituição, que é o IQG, ele vem aqui fazer a visita aqui, né, para a gente. Então, ele faz uma visita diagnóstico, vai dizer para a gente tudo que pode ser alterado, tudo que precisa ser melhorado. Aí eles fazem uma nova visita, que é chamada de prévia, que é quando eles vão ver, olha, vocês melhoraram muito nisso, mas ainda está faltando outras coisas. E a gente chama que é a visita para a certificação. Quando chega nessa terceira visita, ou na visita final, eles vão dizer se tudo que eles passaram, todo o manual, todas as regras foram cumpridas. Então, nós passamos por todas essas visitas, passamos por essa visita de certificação, eles avaliaram, nos deram a pontuação, viram que a gente atingia a pontuação necessária e nos recomendaram para que a ONA nos acreditasse. E aí a Organização Nacional de Acreditação, no último dia 11 de junho, disse que tudo que essa visita foi feita era compatível, era conforme com os padrões nacionais, e aí nos deram essa acreditação. Uma coisa bem direta é que, de vez em quando, nós estamos vendo na imprensa que se fala em superbactéria, né? Aquilo que geralmente ela se propaga dentro dos hospitais. Uma vez que nós temos já esse certificado, né, a garantia de que aqui as normas são seguidas, né, dentro do que manda a Organização Mundial da Saúde. Isso, exatamente. Quando a gente busca essa certificação, o que acontece? A gente tem um paciente aqui que ele tem todo um planejamento. Então, quando ele chega, a gente sabe tudo que pode ser evitável. Por exemplo, o uso racional de antimicrobiano. Aqui no hospital, a gente tem um manual do uso racional de antimicrobiano. Eu não vou usar, por exemplo, um super antibiótico, sendo que eu não comecei com escalonamento. Se era uma bactéria que eu podia usar um mais simples e eficaz, eu vou usar esse e escalonar. Olha, eu uso esse, depois um mais aprofundado e assim por diante. Quando a gente fala dessas resistências bacterianas, é porque normalmente são pacientes que já vêm prejudicado de uma doença, já uma imunossupressão, ele já está imunossuprimido, usa muito antibiótico e não existe essa racionalidade do uso desse remédio. Aí, um dos padrões da ONU é você ter o uso racional de antibiótico. Quando você usa racionalmente, planeja o que você está fazendo, a chance dessas superbactérias diminui bastante. E aí, o que faz? Você diminui o tempo de internação, diminui a ida desse paciente para a UTI, diminui que esse paciente fique mais tempo num tratamento intensivo e a gente consegue garantir mais segurança para esse paciente. Via de regra, o Hospital Regional Público do Marajó é aquela linha final, né, dos pacientes oriundos de Portel, de Melgaço, um exemplo, Bagre, né? O Hospital Regional Público do Marajó tem feito esse acompanhamento também nessas instituições, nessas cidades, como orientação para que eles já possam fazer os procedimentos. Tem esse cuidado do Hospital Regional Público do Marajó com essas instituições de saúde, né, das cidades que são atendidas pelo hospital? Tem sim. O que a gente faz, o fluxo que a gente faz, a gente quando recebe esse paciente da regulação do município dele, de origem, a gente atende, faz o tratamento que tem que ser feito e nós garantimos que esse paciente retorne em 15 dias para que seja feito um acompanhamento desse paciente. Esse primeiro retorno desse paciente não fica a critério do município da regulação, fica a critério do próprio regional, para que o regional possa saber como que esse paciente está.
e depois disso é que esse paciente vai ser encaminhado para marcar essa consulta. Mas o primeiro atendimento médico depois de uma alta é sempre feito pelo regional. E isso a gente busca, um dos critérios da certificação até que a gente teve, era exatamente isso. Como que é o retorno desse paciente? Então hoje o primeiro retorno desse paciente, quando ele vai de alta, é garantido pelo próprio regional. Ele sai daqui, já do hospital regional de alta, com o dia que ele vai voltar aqui para o hospital para passar em consulta. Muito se falava na questão, né? Eu cheguei no hospital regional, não fui atendido. Essa questão das regulações nos municípios, como caminhou? Andou bem? Como é que está hoje em dia? Né? Que a gente ouve menos, né? Isso muito menos a gente ouve hoje. Acredito que isso é um trabalho também, né, da direção de todo o corpo aqui, né, que faz o Hospital Regional Público do Marajó com relação aos municípios e suas regulações. O que nós buscamos é sempre passar para a regulação, passar para os municípios, que sem a integração de todo mundo a gente não consegue nunca melhorar. Então, recentemente, o que a gente faz é nos aproximar muito da regulação, para que a regulação e que ela também venha dos municípios entenda a nossa realidade, que aqui no nosso hospital a gente tem uma limitação de capacidade, né, e que isso fica a critério da regulação. Então, quando a gente fala com o regulador, o médico regulador é o médico que vai o quê? Que vai nos dizer a quantidade de demandas que a gente tem. Por exemplo, se a gente tem lá, olha, a gente só tem mais um leito na UTI neonatal, por exemplo, que é uma grande demanda. Então, o próprio regulador avalia a gravidade dos casos, classifica esse risco para mandar esse paciente para cá, para breves. Então, em muitos outros casos, a gente tem o que? Se aproximado da regulação, para que a regulação, os médicos da regulação também entendam as nossas necessidades e é que nós também entendamos as dificuldades dos municípios, a gente entende uma limitação que tem também nos municípios, que nós possamos estar, nós três, as três instituições, a regulação, o município e o regional, está sempre em harmonia, para que a gente possa sempre buscar o melhor para esse usuário. Então, quando a gente tem alguma lotação ou a gente não tem leito, a gente avalia esse paciente, a gente tem que classificar qual é o mais grave e atender o mais grave primeiro, uma questão de classificação de risco. E aí a gente sempre vai dizer o quê? Mas nenhum paciente deixa de ser assistido. Quando a gente tem, o paciente veio e teve que voltar para o município, é porque quando ele veio, a gente faz a avaliação dele e vê a gravidade que ele tinha comparado aos outros. Né? Então, a gente compara faz essa classificação de risco e, normalmente, quando esse paciente volta, ele volta já com encaminhamento. Olha, você vai retornar no ambulatório, vai retornar tal dia. O paciente ele não vai simplesmente de alta. Se ele veio aqui para o regional, se o regulador viu critérios que ele vem aqui para o regional, a gente vai o quê? Simplesmente dizer e verificar se esse paciente tem condições de já internar e já fazer uma cirurgia como urgência, no caso, ou se ele pode fazer uma cirurgia letiva. A gente fazer melhor o quê? Um acompanhamento, que faça uma visita cardiológica, um acompanhamento anestésico, antes de já internar como urgência. Essa honraria recebida, pode-se dizer assim, né, é uma conquista de todo o povo marajoara também. É uma conquista de todos os marajoaras, porque esse hospital se torna uma referência. O povo marajoara sabe que se ele vir para breves, entrar aqui no regional, o que acontece? Ele não precisa ir para Belém para ter um atendimento de qualidade. Ele pode vir para breves que tem o mesmo padrão de qualidade de atendimento. E isso é um grande diferencial, porque quando a gente compara com outros hospitais do Brasil, um grande centro, ele tem as facilidades de chegar nessa certificação. Mas o povo marajoara, a gente tem as nossas peculiaridades e dificuldades de chegar a uma certificação. Então, essa certificação, quando a gente coloca ela na prática, a gente vê com toda a nossa dificuldade logística, com toda a nossa dificuldade de capacidade técnica, a gente observa o quê? Que aqui nesse hospital, ele é um hospital público, um hospital SUS, e que tem o mesmo padrão nacional. Isso é um grande diferencial, porque o usuário marajoara, ele entende que aqui, em breves, aqui no regional, ele tem uma qualidade de atendimento comparável com qualquer outro hospital do Brasil. A RH Mídias quer agradecer, né, a esse espaço. Né, queremos ser parceiros também nesse momento, né, nessa conquista muito grande para todos nós, né, e que esse nosso Hospital Regional Público do Marajó possa espelhar, né, nossas instituições também por toda a nossa Ilha do Marajó e por todo o nosso Pará também. Queria deixar esse espaço para o senhor, né, e todo o corpo técnico, parabenizar, né, a todos os colaboradores do Hospital Regional Público do Marajó por esta grande conquista.
Nós também temos um imenso prazer e nós agradecemos todo esse apoio, né, que a gente está recebendo, porque essa conquista não é minha, não é do diretor, não é da diretoria, essa conquista é dos usuários, né? Então, quando a gente vê um certificado desse, a gente não imagina todo o trabalho que teve por trás, todos os colaboradores que se empenharam, que mudaram as rotinas, que se dedicaram a isso, para entender que o que a gente está fazendo não era para o hospital melhorar, mas era para a saúde da população, a gente dá esse suporte para a população melhor, a gente dá um suporte de qualidade, e eles terem sempre o hospital regional como uma referência, mas uma referência não só em papel, uma referência prática, uma referência humana, de que o atendimento prestado aqui é um atendimento de referência, não só de organizações certificadoras, mas um hospital de referência para o usuário, a população manajoara ter sempre o hospital regional como uma referência de atendimento. E aí a gente consegue o quê? Dessa forma, conquistar melhor a nossa região e dizer que, assim, o que eles precisarem, a gente sempre vai ter esse apoio. Então, quando a gente une o serviço público, a regulação, os municípios, quando a gente deixa todo mundo unido, a gente consegue ter esses bons resultados, a gente consegue chegar nesse nível de um resultado de excelência. Então, eu quero agradecer a vocês e toda a população marajoara que nos recebeu, né, aqui no Hospital de Breves, que nos recebe nossos médicos, nossos colaboradores, e também dizer que somos uma equipe, somos parceiros, de quando precisar a gente está sempre à disposição.